Bíblias em Gênesis, capítulo de número 25. Gênesis 25. Gênesis 25. Hoje nós continuaremos então a nossa série no livro de Gênesis. Gênesis 25, a partir do verso 27. Gênesis 25, 27. Estou vendo o Paulo ali, Deus abençoe Paulo. Outros que estão nos visitando ali atrás, eu vi algumas irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês. Outros que já são segunda, terceira vez, Deus abençoe. Tá bom, minhas irmãs e irmãos? Vocês são muito bem-vindos, viu? Capítulo 25 de Gênesis, verso 27. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Verso 28. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra para estudá-la. Obrigado pela liberdade de culto que temos em nossa nação, para cultuá-lo de maneira pública, com as portas abertas, sendo convidados todos aqueles que nós assim o fazemos, Senhor. Obrigado porque esta igreja tem sustentado debaixo da Tua graça e do Teu poder. Ajude-nos enquanto igreja a caminharmos alinhados à Tua palavra. Ajude-nos, ó Senhor, a absorver a Tua palavra com a ação do Teu Espírito, nos convencendo, nos trazendo quebrantamento e que nós possamos assim honrar e glorificar o Teu nome. Nós oramos humildemente em Teu nome, Jesus. Amém. Eu gostaria de perguntar aqui, para se levantar e se colocar de pé, todas as famílias que são perfeitas, por favor, se coloque em pé. Você que não sabe, a minha esposa está lá no fundo. Não dá para ficar de pé não, viu, Gisele? Fica sentadinha aí. Alguém mais? Ninguém? A palavra de Deus nos mostra de maneira muito clara que enquanto aqui nós estivermos, nós nunca viveremos essa realidade. Uma família perfeita, ela não acontece aqui neste mundo justamente pela nossa grande miséria, o pecado. E nós sabemos muito bem que Cristo, como nós cantamos, Cristo trouxe, como foi dito, a nossa maravilhosa graça da salvação. Nos livrou do poder do pecado e nos trouxe em Cristo a nossa justificação. Então, em Cristo, somos mais que vencedores. Não morremos mais, porque o pecado foi derrotado na morte de Cristo Jesus. E através da sua ressurreição, nós fomos feitos vitoriosos. Nós cremos assim, amém? Mas notem, enquanto aqui nós ainda padecemos devido às nossas fragilidades na nossa caminhada. Nós temos aqui possivelmente o casal mais romântico da Bíblia. Vocês lembram quando nós lemos o capítulo todo de Gênesis 24? Nós lemos aqui, durou 15 minutos lendo todo o capítulo. Uma história belíssima. Mas eu quero destacar um casal crente. Nós não vamos tratar aqui de alguém que não teme ao Senhor. Nós não vamos tratar aqui de alguém que não conhecia o Senhor.
E é por isso a nossa necessidade de tamanha atenção. Tamanha atenção. Notem, nós temos alguém que era Isaque, que orou pela sua esposa por quantos anos para que ela tivesse filho? 20 anos. Diz o texto, 25, verso 21. Mantenha sua Bíblia aberta. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era, e o Senhor ouviu as orações dele. Isaque amava Rebeca. Rebeca amava Isaque. Havia aqui de fato um casal que Deus uniu. Mas observem, isso aqui é um alerta muito sério para nós, povo de Deus, porque nós caminhamos nesse mundo com a nossa salvação resolvida em Cristo Jesus, mas enquanto aqui somos militantes, mas militantes dos valores do reino de Cristo Jesus. E você precisa lutar, se você quer outra palavra, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos. A palavra do Senhor nos mostra algo aqui que é provável que a gente passe, às vezes, muito tempo sem estudar. Aqui é um estudo de caso de uma família que não deu certo. Deus cumpriu a sua promessa, fez de Jacó o filho da promessa que veio lá de Isaque. Fez de Jacó, qual que é o nome de Jacó que vai ser transformado? O nome? Vai mudar o nome? E Deus cumpriu as suas promessas. Mas o que eles semearam, eles colheram aqui em vida. E essa é uma realidade muito perigosa para nós que somos do Senhor, porque nós não podemos baixar a guarda, nós não temos condições de deixar de estarmos vigilantes. Observe o que acontece nessa família. Gênesis 25, verso 27, diz o texto: cresceram os meninos. Essa família aqui, ela é marcada com algumas características impressionantes. E a primeira dela é a falta de sabedoria dos seus pais. Observe, o texto diz: Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. E Jacó? Homem o quê? Pacato, tranquilo. E diz o texto que Isaque amava quem? Esaú. E Rebeca? Mas o que aconteceu aqui? Não é o mesmo homem que orou para que a sua mulher ficasse, ou melhor, tornasse fértil e tivesse uma criança? Não foi ele? E Deus deu a dádiva de ter 2 crianças no ventre. Não foi uma só não, foi 2, gêmeos. E notem, o texto aqui, nós não vamos ter detalhes, mas essa relação de Esaú com o seu pai, ela não foi de uma hora para outra. Como é que era Isaque? Isaque, ele era ativo. Isaque, ele era assim muito, como nós podemos dizer, muito comunicativo. Ou ele era um homem de bastante meditação. Ele era de tamanha meditação que custava possivelmente tirar uma palavra da sua boca. E nós vamos ver aqui o que vai acontecer. Muito provável, Rebeca, uma mulher comunicativa, uma mulher assim, mais ativa. E o texto diz que Isaque toma o seu filho Esaú, muito provável aqui, como um referencial de tudo que ele nunca foi. O que ele nunca foi? Ele nunca foi caçador, ele nunca foi assim, aquele homem assim que toma a frente. Isaque, vocês lembram da história de Isaque? Quantos anos que ele casou? Muito provável que o pai e a mãe até esqueceu que eles tinham que casar. É provável. Sabe aqueles meninos que crescem assim, que vai ficando tão protegido, que, ó, meu filho, você já tem 30 anos, vamos seguir a vida. É muito provável
que Isaac ele cresceu e se formou num ambiente onde essa superproteção veio casar com a sua personalidade. Muito provável. O texto nos diz que agora esses pais tomam parte na escolha dos filhos. Você já imaginou isso? Então o que aconteceu? Isaac, em detrimento de Jacó, observa as características de Esaú e fica apaixonado, fica abismado com tamanha capacidade de Esaú ser um grande caçador, ser alguém que tinha condições, como diz o texto, além de caçar, o que ele fazia mais? Ele era bom na cozinha. Diz o texto, Isaac amava Esaú porque saboreava de sua caça. Não só caçava, como preparava e dizia ao pai, vem aqui, vamos tomar uma refeição. E notem, nós vamos falar mais sobre isso. Não diz que toda a casa sentava para saborear da sua caça. Nós temos então nesse casal, de maneira que nós vamos vendo cada dia mais no texto bíblico aqui, cada momento da palavra de Deus, se avolumando os problemas dentro da família de Isaac e Rebeca, casal unidos por Deus. A palavra do Senhor diz que agora, essa preferência por um filho, vai trazer uma tragédia que está só se avolumando, está só crescendo, está só cada vez mais se intensificando. E como é que isso acontece? Diz o texto que agora esse filho, os dois, tanto Jacó como Esaú, crescem num ambiente onde não há esse discernimento. Na verdade, a palavra de Deus nos apresenta que Rebeca, ela vai transmitir valores distorcidos para Jacó. Nós vamos ver em Esaú alguém que possivelmente era tão amado pelo pai. Você já viu alguém assim? Perigoso, hein? Perigoso para nós papais. Ama tanto o filho, mas ama tanto o filho que não tem coragem de dizer não. Ele se torna um ídolo na vida do pai, na vida da mãe. Olha o que diz o texto. Esaú, amado pelo pai. Mas você já viu aquele ditado? Que quando você espera demais, pode ser que passe da hora. Tudo tem o seu tempo apropriado. O fruto é assim. E o que aconteceu aqui? Esaú, perito caçador. Ele já é um homem formado. E a palavra de Deus nos apresenta alguns problemas que aconteceram. Isaac se escora em seus sentidos falíveis, em não observar a orientação de Deus. Qual foi a orientação de Deus para os meninos? Vamos ver? Gênesis 25, 23. E o Senhor respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho, faz o quê? Servirá o mais moço. Quando Rebeca ficou com a barriga tão cheia de movimentos, ela disse: tem uma coisa errada comigo. Os meninos estavam disputando lá dentro já. E diz o texto que Rebeca orou ao Senhor, verso 22, 23, ou melhor, 21, e Deus respondeu. Tem 2 nações aí dentro. Eu pergunto para vocês, Deus disse que tinha 2 nações, isso aconteceu? Sim. Quem são uns? Quem é os descendentes dele? Israel. Quem é o outro? Os chamados edomitas, os filhos de Esaú. 2 nações. Mas eu pergunto para você, Poliana, mãe, Deus disse assim: no seu ventre, não é seu filho? Está assim? Deus não disse isso para Rebeca. Aonde foi que ela perdeu essa informação? Se Deus tem os planos dele de fazer 2 nações, mas ela tinha que lembrar que são 2 crianças que ela está gerando.
e fruto do seu marido Isaque. Diferentemente de Abraão, Isaque e Rebeca não tiveram nenhuma concubina no meio. Isaque não teve outra esposa, mesmo com a morte de Rebeca lá na frente. Isaque só teve por mulher Rebeca. Rebeca só teve por homem Isaque. Mas notem, algo acontece nessa relação. E diz o texto bíblico que Isaque, ele agora assume uma preferência em detrimento daquilo que a palavra de Deus aponta. Observe comigo, verso 24, ou melhor, 4 do capítulo 27. Olha o que diz aqui o texto. Ô, meu filho, eu já estou ficando velho. Eu já estou para morrer, meu filho. Eu não estou muito bom não, meu filho. Verso 4 diz assim: faça uma comida saborosa, como eu aprecio. Você sabe como é que faz. E traga aqui para mim, para que eu coma. E abençoe quem? Você, Esaú, antes que eu morra. Observe, Isaque, ele erra de maneira que agora o que ele sente no coração está maior do que o temor a Deus. E ele está dizendo: olha, a sua mãe não vai ficar sabendo, o seu irmão não vai ficar sabendo. Prepare aquela comida saborosa que eu vou te derramar. Eu vou estender a minha mão sobre a sua cabeça e eu vou te abençoar. Naquela época, era comum uma bênção especial para os primogênitos. Os primogênitos tinham, no caso, se fosse 2, não dividia com ninguém, ficava todo com o primogênito. Mas se tivesse mais filhos, tinha uma repartição. Nesse caso aqui, Isaque está pensando: vou abençoar esse filho que eu tanto amo. E observe, as orientações da palavra de Deus são bem claras. Diz que esse que é o mais novo seria aquele que, a partir da bênção de Isaque, seria não pelo nascimento, mas pelo plano de Deus, o primogênito. Então Esaú, ele ignora essa informação. Observe, nós temos aqui algo importante a observar, a notar, né? A palavra de Deus lá em Gênesis diz que Abraão teve que um dia fazer o que com o seu filho mais velho? Não, o Ismael. Mandar embora, não foi? Você lembra que tragédia que foi numa família acontecer isso? Você lembra dessa cena? Para nós aqui de longe é fácil, né? Você já pensou acompanhar essa cena? Então Isaque sabia que ele viveu num contexto onde havia esse amor por um em detrimento de outro. Amava um em detrimento de qualquer outro filho. Mas notem, lá em Abraão, em Sara, de quem foi o plano de ter um filho assim? De Sara, e Abraão assinou. Agar entra na história dessa família por desobediência. Nunca foi plano de Deus. E Deus disse assim: você vai ter que dispensar então Ismael e Agar. E Deus cuidou de Agar, cuidou de Ismael, mas observe, Isaque está reproduzindo algo dentro agora da sua casa. Isaque está com o coração em Esaú e ignora, sobretudo, Jacó. Mas antes de falarmos sobre mais consequências, o texto diz, a palavra do Senhor, que Rebeca foi escolhida lá dentre os familiares de Abraão. E Abraão recebeu, ou melhor, deu a incumbência para um servo para buscar uma moça que fosse da parentela de seu irmão. Quando Rebeca e Isaque casam, eles formam um casal belíssimo. Um casal, um príncipe e uma princesa. Que maravilha! Eu pergunto para os irmãos, vocês viram alguma informação aqui a respeito
a partir do verso 27. Nós não vamos ler todo. Eu convido você pode ler na sua casa. Do 27 em diante, eu não vejo nenhum momento Isaac e Rebeca celebrando qualquer coisa. Sabe por quê? Porque esses dois perderam de vista que aquilo que era para ser uma bênção no meio desse casal, na família, dividiu a família. Aquilo que era para ser uma bênção, para consagração ao Senhor, se tornou uma pedra de tropeço. Não uma, duas. E esse casal, meu irmão, minha irmã, perde de vista o plano de Deus sobre nós que somos casados. Em primeiro lugar na sua casa, eu falei para a Gisele, é difícil, hein? Por isso que crente tem que andar com a palavra de Deus e com os joelhos dobrados. Olhar para a minha pequenininha e dizer assim, papai ama você, mas antes de amar você, o meu compromisso está com a sua mãe. Tem muitos pais que acham que o sentido da vida é o filho. Não, você sabia que quando ele tiver 20 e poucos anos, ele vai casar e vai embora? Sabia disso? Ele vai embora. Ou você vai ficar protegendo ele cerca até os 40? Ele vai falar, sai para lá, mãe. Você não está muito boa na cabeça, não. O seu filho, a sua filha, é a herança do Senhor. É Ele que deu. Mas você precisa cuidar em primeiro lugar do seu casamento. A pessoa que Deus te deu, para que você possa aprender com a palavra do Senhor, na dependência do poder do Espírito Santo, a manifestar amor, amá-lo como o Senhor Jesus nos ensina. E olha, depois que passa muitos anos, tem que ser sempre, acho que depois do altar, né? Disse sim, já começa, agora é no poder do nome de Jesus que eu decido amar todos os dias, amém? Vou falar que está tudo resolvido, vocês podem me contar depois, e eu vou te falar assim, que olha, eu estou desconfiado da sua história, porque a nossa caminhada aqui, enquanto pecadores, nós dependemos do Senhor para dizer, eu decido amar, eu perdoo, eu reconcilio, eu quero estar atento às suas demandas. Nós não queremos viver isso. Esse versículo está na nossa mente, hein? Meus irmãos da quinta-feira, a gente tem falado muito ele. Lucas 14, 39. Se alguém quer seguir Jesus Cristo, faça o que em primeiro lugar? No casamento também. Quer ser cristão? Negue a si mesmo no casamento. Negue a si mesmo. Meninas solteiras, vocês precisam procurar um marido, orando em primeiro lugar. Senhor, eu quero alguém que entendeu que para ser feliz tem que negar a si mesmo e se preocupar em pedir do Senhor graça para isso, porque não é fácil, não é no poder humano, é no poder do Espírito de Deus que nós vamos ter forças para cuidar. A palavra de Deus nos apresenta que esse casal nos revela erros de todos os lados. Isaac erra por não ser o líder espiritual da sua casa. Cadê os maridos aqui? Irmãos, pensa bem, um homem que foi de oração, orou 20 anos sem desistir, de repente, ficou meio abobado. Começou a achar que, olha, quem tem Esaú tem tudo, né? Não sei o que passou na cabeça desse homem, mas notem, em nenhum momento nós vamos ver Isaac tomando a frente espiritual da sua casa. A palavra do Senhor nos mostra, capítulo 25, verso 23. Nós vamos ter que dar uma folheada para você entender um pouquinho da história. Mas olha só o que diz o texto. 2 nações estavam no ventre da sua esposa. Ele tinha que estar muito ciente que Deus tinha um plano sobre a vida de Jacó. E qual é o papel do sacerdote do lar? Do que é responsável pela vida espiritual? Não é justamente preparar o coração desses meninos? Dizendo, meu filho, Esaú, papai te ama. Jacó, vem cá, papai te ama. Deus tem um plano que nós não sabemos por quê,
mas nós confiamos que tudo que ele faz é bom. É essa mensagem que Isaac deveria transmitir ao coração de Esaú. Mas o que ele fez? Ele deu de ombros para a vida espiritual da família. Ele se preocupou só de ficar com o coração totalmente ligado a Esaú. Rebeca, para lá. Jacó, para lá. E isso fez com que ele perdesse de vista o plano que Deus tinha. No capítulo 26, verso 35, diz assim também. 26, 35. Essas duas se tornaram amargura de espírito. Para quem? Sabe o que o Esaú fez? Respondeu o que recebeu. Teve um pai que só falava assim. E é impossível um pai que é crente dizer só assim. Porque um pai que é crente, antes da vontade do pai, ele tem que obedecer à vontade da palavra das Escrituras Sagradas. E Esaú vai fazer o que dá na telha. E sabe qual que foi o resultado que Esaú colheu para Isaac? Ele foi lá no meio das cananeias, das filhas dos hititas, e tomou já de uma vez só 2 mulheres. Você lembra a história de Isaac? Como é que Abraão fez o Eliezer jurar? Você vai lá, não busque outro lugar, hein? Tem que ser no meio da parentela do meu irmão. Você acha que essa história Esaú já não ouviu pelo menos alguma vez? Ele sabia muito bem o que deveria ser feito, mas muito provável, devido a uma negligência nessa parte onde o homem, o pai, ausente, foi deixando. E olha, eu repito, o erro, o pecado vai se avolumando. Provavelmente, nós temos aqui nessa narrativa a falta do altar. Nós temos nessa narrativa a falta de apresentar aos filhos, meu filho, minha filha, ou melhor, meus filhos, minha esposa, venham aqui, nós vamos buscar o Senhor. Como isso é tão real nos nossos dias? Famílias que são deixadas para a mãe ser a responsável espiritual da casa. No máximo, o marido ele acompanha. E aí até engana a igreja. Pode ser que a pessoa fale, não, mas ele vai, ele vem. Mas ele não tem nenhum compromisso com a vida espiritual da esposa e dos filhos. Isso é, irmão, caminho de destruição. Quando o homem não assume esse papel, quando ele negligencia. 27:46, agora para você ver mais uma informação importante. Aqui foi uma estratagema de Rebeca, mas ela diz, estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. E aí ela diz, olha, já que Esaú casou com as filhas da cananeias, deixe que Jacó, se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? E aí Isaac abençoou, pensando bem, ele já tinha abençoado, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele vai dizer, Jacó, é melhor você então procurar a família de Arã, para que possa casar com alguém de lá. Não é possível que você vai deixar acontecer isso, Jacó. Vai casar com alguém da nossa parentela, que creia no mesmo Deus que nós cremos. O texto diz que as esposas de Esaú foi amargura tanto para o pai como para a mãe, para Isaac e para Rebeca. A palavra do Senhor também nos apresenta que Rebeca contribuiu muito para esse ambiente familiar problemático. Notem, Jacó usou de astúcia, mas apesar dessa astúcia, a sua mãe, ela estava sempre engendrando alguma coisa. Alguém disse uma frase que eu gostei muito. Olha só, crer é confiar por meio da fé,
sem utilizar de astúcias, intentos humanos. Crer é confiar por meio da fé, sem utilizar de astúcias, de intentos. Ou seja, crer é confiar sem dar jeitinhos. Sem dar jeitinhos. Rebeca ouviu, olha, o mais novo será o primogênito. Ele, o mais novo, ele não nasceu primeiro, mas ele receberá a bênção de ser o filho mais velho. Ou seja, invertendo a ordem. Rebeca não descansou um dia da vida dela. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse plano? E nós sabemos muito bem que Rebeca, ela promove dentro da sua casa um ambiente muito difícil. A palavra de Deus diz assim que a mulher sábia e a tola destrói. Rebeca, ela faz algo que nós temos que estar atentos. Rebeca, ao invés de confiar no Senhor, na verdade, ela deixa de contribuir de maneira, de fato, fiel à palavra de Deus, fiel à promessa de Deus, mas ela tenta, de maneira articulada, tramar para que Jacó recebesse essa bênção. Nós não vamos ler agora, mas diz que Jacó recebe da sua mãe a informação. E como é que ela faz? Ela vai dizer assim, olha, Jacó, o seu pai estava reunido com Esaú, e eu ouvi que ele vai abençoar o Esaú. Corre para cá que eu tenho um plano. Esse plano estava no coração dela já fazia tempo, hein? A mulher sábia. Ô, meu bem, você já está meio velhinho, não está enxergando bem, mas você crê no Senhor da sua vida, não crê? Eu tenho uma conversa. Você está esquecido? Você não se lembra que Deus prometeu que o menino mais novo receberia a bênção? Mas pensem bem, 20, 30 anos sem fomentar isso, sem preparar esse ambiente, sem estar de fato atento ao crescimento desses meninos, como é que ela vai ter coragem de fazer isso agora? Não, ela vai agir na base da sua força. E qual foi o plano? O plano nós sabemos que foi audacioso. Ela passa Jacó para apresentar a Esaú como se fosse o próprio Esaú, colocando uma mão, um braço, peludo como Esaú era, mas o ponto que eu quero destacar nessa noite, Rebeca não contribui para a edificação da sua casa. Esaú também, ele foi um homem complicado. Esaú, ele jurou, por exemplo, no capítulo 25, ele encontra-se com o seu irmão Jacó, ele está exausto de fome, e Jacó no verso 31, no capítulo 25, 31, diz assim, Jacó respondeu, primeiro me venda o direito da primogenitura. E o que Esaú fez? Com fome, colocou a sua vontade em primeiro lugar. A primogenitura não era somente questões financeiras, mas, sobretudo, reconhecer que Deus tinha dado essa bênção. Aqui, lá em Hebreus, vai dizer que Esaú em nenhum momento se importa com essa bênção de Deus. Ele, na verdade, não se importa. E ele diz, passa para cá esse prato de comida, o que você quer? A primogenitura? Toma para você. Toma para você. Verso 32, ele respondeu, estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Note que Esaú concorda. E o que aconteceu? Esaú demonstrou desprezo das bênçãos da aliança. Esaú desprezou ao casar com duas mulheres cananeias antes de acontecer esse fato da traição da mãe e do irmão. Antes, ele já ele casa com duas mulheres, sabendo que naquela época, e até hoje, meus irmãos, não caia nessa, viu? Ele é tão bonitinho, bonitinho. Tem um rostinho lindo. Rico.
no final, vírgula, porém, não teme ao Senhor. Cilada. Tá bom? Cada 10 casos, ou melhor, um caso que você me apresentar que não é assim na realidade que aconteceu, eu te apresento 10 que não foi do jeito que a pessoa imaginava. A palavra de Deus diz assim, que ele tomou de propósito, dá para lá no 28 agora, 28, 8 e 9. Esaú sabia que o seu pai o amava. E olha só o coração de Esaú. Verso 8 e 9. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael. Ismael era aquele irmão lá, distante, da outra parentela, que não temia Deus. E fez o quê? Tomou uma mulher só para pirraçar o seu pai. Olha o coração de Esaú. Que família! Mas falta Jacó. Jacó também fez algo muito terrível. Nós temos na palavra do Senhor a apresentação que Jacó, ele também assume uma postura de enganador. Ele se apresenta diante do pai, de maneira que o pai pensa que é Esaú. Ele vestiu uma roupa de animais, uma pele para parecer mais peludo, ele faz uma estratagema de acordo com a sua mãe, e ele mente para o seu pai de maneira descarada. Eu não vou ler agora, mas você pode depois, com detalhes, você pode ler a palavra do Senhor, e diz aqui, verso 15 do capítulo 27, depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu quem? Jacó, o seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Olha só o verso 18. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai, ele respondeu, fale, quem é você, meu filho? Olha só, Jacó respondeu ao seu pai, sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou, levante-se por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque, atento, ele era velho, mas estava atento, perguntou ao seu filho, como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? E olha o nível da espiritualidade. Você está vendo o efeito dominó? Cascata. A vida espiritual do pai, o patriarca, quem é? Isaque. Fraquíssima, péssima. Rebeca, no mesmo nível ou pior. Esaú. Agora chega em Jacó. Olha o que Jacó responde. Ele diz, porque o Senhor, seu Deus, ainda diz isso. O Senhor, seu Deus, mandou essa caça ao meu encontro. Mente e ainda cita o nome de Deus na mentira. Olha só, a falta de tudo que nós consideramos correto pela palavra do Senhor. E eu quero nessa noite, então, trazer algumas aplicações para nós tão importantes. O resultado não foi bom, irmãos. O resultado não foi bom. Isaque, o nome significava riso. Nunca mais Isaque teve motivo de riso dentro do seu lar. Notem isso. A palavra de Deus mostra que Rebeca vai fazer esse estratagema, vai dizer, Jacó se apresente ao seu pai Isaque. Isaque abençoa Jacó. E quando ela sabe que Esaú vai tentar matar Jacó, Rebeca conta para Jacó, fuja lá para a minha parentela, fique lá. Depois, quando passar esse calor, você volte, Jacó. Rebeca nunca mais viu o rosto de Jacó. No mesmo dia ela perde 2 filhos. Ela disse isso e se cumpre.
Esaú vai embora lá para a família dos ismaelitas. Se tornou terrível desgosto na vida de Isaque e Rebeca. E Rebeca perde o seu filho amado. Por quê? Porque não foi sábia diante da palavra do Senhor que havia recebido. Eu quero terminar com algumas aplicações, alguns pontos importantes para nós. Eu não falei aqui de Jacó, né? Jacó precisou ralar bastante, foi enganado pelo sogro, viveu momentos difíceis, até que lá na frente, no Val de Jaboque, ele vai de fato ter uma conversão pelo poder da graça do Senhor Jesus. Ele teve o medo de enfrentar quem? O seu irmão que estava vindo. Depois de 20 anos, lá na frente, eles vão se reconciliar. Notem o problema de uma família sem a direção da palavra de Deus. E eu quero nessa noite aplicar a seguinte questão. Qual é a questão? Por que está acontecendo tudo isso dentro da família escolhida por Deus? E o primeiro aspecto que você vai notar, você tem que encontrar lá no Salmo 128. Abre comigo aí a sua Bíblia no Salmo 128. Nós temos a resposta. Salmo 128, nós leremos 2 versículos. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e faltou na família de Isaque, faltou na família de Rebeca temor ao Senhor. Temer ao Senhor não é apenas dizer que crê, mas é caminhar em obediência à sua vontade, é se submeter a Deus. É impressionante, mas notem que tudo que vai acontecendo, eles não param para analisar, eles não param para dizer assim, tem alguma coisa errada na nossa casa, tem alguma coisa acontecendo aqui complicada, difícil, temos que resolver. Eles não param. O que o Salmo 139 diz para nós no verso 23 e 24? Olha só o que a palavra do Senhor diz. Vamos ler juntos? Sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece os meus pensamentos. E mais, vê se há em mim algum e guia-me. Temor ao Senhor é dizer, Senhor, sonde o meu coração, sonde os meus desejos, sonde, analise, Senhor, de maneira profunda e vê se tem alguma coisa errada no meu coração. É parar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, o que está acontecendo aqui nessa casa? Antes de amar Esaú, antes de amar Rebeca, eu preciso amar ao Senhor. E isso foi perdido de vista na história de Isaque. Salmo 127. Joga para cima 25 aqui, ó, por favor, depois. Cara, você está com o aplicativo aí? Por favor. Não dá para trabalhar, minha voz vai embora aqui, não tem jeito. Salmo 127, verso 1. Vamos juntos? Se o Senhor pode trabalhar à vontade, se o Senhor não edificar, em vão os bens, em vão os presentes, em vão a escola confessional. Se o Senhor não edificar a casa, se em primeiro lugar essa família não buscar o Senhor de todo o coração, se o marido, o homem, não assumir um papel de sacerdote, se a mulher não atentar em ser uma mulher sábia, que edifica a sua casa ao temor do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor diz que Josué declarou em meio ao povo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos,
nos nossos dias, é normal alguém ser evangélico. Diferente é uma família que diz: nós aqui colocamos o Senhor em primeiro lugar neste lar. Nós aqui nos reunimos para temer ao Senhor. Isso não é comum, mas é esse princípio que sustenta a sua casa, a nossa família. Esse é o aspecto do temor. Um segundo aspecto que faltou nessa casa. Leia comigo, volte no Salmo 128. Salmo 128. Olha o que diz no Salmo 128, 3. Sua esposa no interior de sua casa será como? Seus filhos serão, vamos juntos? Seus filhos serão como rebentos da oliveira. Aonde? Faltou mesa na casa de Isaac. Faltou mesa na casa de Rebeca. Ah, pastor, não tinha, né, aquelas mesas de vidro bonita? Não estamos falando do objeto, não. O que representa a mesa, irmãos? Diálogo. Diálogo. Sabe o que arruinou esse casal aqui? A falta de comunicação, a falta de diálogo. O marido calado, a mulher mais falante. E pode inverter, viu? Não tem problema nenhum. Mas os dois, além de não temer ao Senhor, deixaram de sentar à mesa e tratar daquilo que estava de fato acontecendo na história daquela família. Se você observar, nós temos dificuldade no diálogo, todos nós. Nós achamos, inclusive, que diálogo é saber o quê? Falar. Mas você sabia que um bom diálogo é também aprender o quê? Ouvir. Como é difícil. E nós temos um exemplo a não ser seguido. Nós temos um casal que estendeu para os filhos a falta desse diálogo, a falta de comunicação, ao invés de se posicionar dizendo: meu filho, vem cá, vamos nos sentar nessa mesa. Papai ama a sua mamãe, ama Esaú, ama Isaac, e nós confiamos nos planos de Deus. Isso em nível família. Vamos pensar em casal? Vamos pensar em casal? Eu acho que só Isaac que tinha esse problema. É fácil conversar só o casal? Não, não é fácil não. Mas é assim que nós aprendemos a construir uma família no temor do Senhor. Como? Parando para ouvir. O pastor Jamie Camp diz o seguinte: uma fórmula peguem leve um com o outro. Ele destaca 5 pontos. Primeira coisa: sentar, colocar-se no mesmo nível. Não conversa no meio assim do tumulto, não, do vucu-vucu, não, viu? Nós temos que parar e falar assim: vamos sentar para conversar. Vamos sentar papai com o filho, parado, sentado, do mesmo nível. Esposa e esposo, conversando. Ele diz: ouvir, escutar o desejo, com desejo de entender. Você já ouviu alguém estar escutando assim, ó? Ele está escutando, mas já está preparando a resposta. Ele não está ouvindo. Ele não está ouvindo. Que desafio! Nós temos que temer ao Senhor. Senhor, aquieta meu coração para que eu possa ouvir a minha esposa. Senhor, aquieta meu coração para mim poder ouvir meu filho. Irmãos, isso é seríssimo, porque a palavra de Deus nos mostra que as consequências foram terríveis. Um terceiro aspecto: sentar, ouvir, perguntar, para esclarecer de modo não ofensivo. Nós temos que perguntar, né? O que foi? O que aconteceu? Aonde foi que eu errei? Né? A gente fala: onde foi que eu errei? Vocês, mulheres, têm que desenhar de vez em quando para a gente, entendeu? Desenha, apontando, ó, ali, ó. Porque nós temos que, na comunicação, nos entendermos.
Nós temos um casal aqui, um estudo de caso, que não havia conversa, não havia diálogo, cada um puxava para um lado, e a família que não está unida, que não trabalha, ela será destruída. A palavra de Deus mostra algo que é muito prático para nós. E um quarto aspecto, ceder. Encontrar uma solução que produza satisfação mútua. Não seja tolo. Não descubra quem tem razão. Você quer ser um homem que tem uma família estruturada na palavra de Deus? Uma mulher que tem uma família estruturada na palavra de Deus? Não preocupe se você tem razão ou não. Se preocupe em dizer, vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos nos colocar, isso aqui não é para nós. Nós não podemos ficar brigados. Nós não podemos deixar de conversar. Vamos nos acertar. Mas foi ele que errou. Ele que me procure. Não é assim? É só lá em casa. É só eu que penso, não é ela que tem que me procurar agora. Eu fiz tudo que eu podia. Não é assim que a gente pensa? Fiz tudo que eu podia. Fez nada. A primeira coisa que você e eu precisamos fazer é, Senhor, como eu posso ceder para que o teu nome seja glorificado? E se você está tão seguro que você está certo, você chega e fala, vamos conversar, vamos acertar isso. Porque se os seus filhos notarem que na sua casa não há temor ao Senhor, para dizer assim, aqui não importa quem está certo, importa em obedecer ao Senhor, ou importa nos colocarmos à disposição de Cristo dentro da nossa casa. Os seus filhos farão como Isaac, ou melhor, como Esaú e Jacó, dirão assim, eles são crentes só de cascata. Eles vão da igreja, meu pai Rebeca, a minha mãe vai na igreja, meu pai vai na igreja, mas eles não vivem o evangelho dentro da nossa casa. Essa tragédia anunciada destruiu essa família. Se nós não corrigirmos, os nossos filhos não terão temor ao Senhor. Os nossos filhos não nos ouvirão, porque nós não ganhamos o coração dos nossos filhos. E eu termino. Beijar, selar o acordo com uma demonstração de afeição. Pastor James Camp, ele é muito profundo nas suas análises, e eu repito, meus irmãos, nós precisamos aprender para a glória do Senhor Jesus, como caminhar, como consertar, enquanto há tempo. Uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, todo casal precisa aprender a reconhecer as falhas e se corrigir. O fracasso só é fracasso quando não aprendemos com ele. Amém? Aprendeu, já aprendemos, apanhamos, mas aprendemos. E ele diz, o fracasso não pode ser o nosso coveiro, precisa ser o nosso pedagogo. Isaac e Rebeca não faziam correção de rota e caminharam para a destruição do lar. Nós precisamos parar, Senhor. Eu fui agressivo, nem tinha visto, nem notei. Vamos conversar, vamos orar juntos. E eu quero nessa noite fazer algumas aplicações para você também. Sempre que você for ouvir a outra pessoa, aprenda a ser aquela que ouve de fato e está atento ao que a pessoa está transmitindo. Pense 2 vezes antes de falar. Não seja precipitado ao responder. Como isso é difícil, né, irmãos? Como isso é difícil. Por isso que nós temos que falar, Senhor, sonde o meu coração, toda precipitação, todo conceito humano, que no poder do teu nome seja vencido e que eu possa ser um servo do Senhor dentro da minha casa. Essa aplicação é prática. Fale sempre a verdade. Tem gente que esconde, né? Rebeca escondeu. Esaú escondeu um do outro. Eu amo esse. A outra escondeu. Não teve diálogo. Tem que ser franco. Tem que ter uma conversa transparente. Não responda com raiva. Como a gente erra com isso.
Não use o silêncio para frustrar o outro. Não culpe ou critique o seu cônjuge, mas, por outro lado, restaure, encoraje, edifique. Você pode notar, quando vem aquelas acusações para você falar do outro, daqui a pouco você fala assim, ei, capeta maligno, né? Se eu for dar ouvido para minha mente, não permanece um dia casado, a família não caminha não. Aí você fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor está trazendo discernimento no meu coração. Eu vou restaurar, eu vou lá, vou conversar, vou pedir perdão, vou restaurar o ambiente do meu casamento, da minha família. E eu quero terminar. Procure o seu cônjuge, coloque-se na situação do outro, esteja atenta, escolha o tempo certo para se comunicar. A boa comunicação é uma aplicação do Evangelho de maneira prática. Nós temos que ser práticos na vida cristã. Essa relação nossa não pode ser apenas de teoria. E eu termino. Como está a sua família? Como está a educação dos seus filhos? Não faça deles um ídolo. Ame eles de maneira que você os ensine, os corrija. Há transparência, há um amor comprometido, há fidelidade, há brigas e mágoas dentro do seu lar. Essa briga tem que cessar de maneira que, irmão, quem que não vai brigar mais? Misericórdia. Se não tiver nenhuma briga, nós estamos no céu, não, amém? Se tiver alguém que não briga, nada, pode vir aqui que eu quero também conversar. E vou dizer, mentiroso. Mas uma coisa é discordar uma briga e falar assim, vamos orar juntos e resolver isso. Em primeiro lugar, eu temo ao Senhor. O meu comprometimento é com o Senhor. E eu quero que nós, e ela vai saber disso, ele vai saber disso, eu quero honrar o nome de Cristo Jesus no nosso lar. Faça isso e nós caminharemos para a glória do Senhor Jesus. Eu convido você a ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor. A equipe vem aqui à frente, nós vamos